Começa agora na Mundial o programa Virar o Jogo. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Produção e direção Vanusa Santos. Virar o jogo. E hoje nós estamos aqui de novo com a Fernanda Trindade. Uma mulher que virou o jogo e foi atrás dos seus sonhos. Isso é genial, né? Fechar tudo, vender tudo, largar tudo e ir atrás de realizar os seus sonhos. E se permitir. E não tem não, né? É planejar. Eu quero fazer isso. Como é que eu viabilizo isso? Eu sou a grande possibilidade da realização dos meus sonhos. Então a Fernanda contou a primeira virada de jogo. Quer dizer, um dos seus sonhos era dar a volta ao mundo. E ela vai dar a volta ao mundo em 8 meses. Nós chamamos esse programa aqui e você deve ter acompanhado. E daí eu não podia deixar de trazer ela de novo, porque ela deu uma outra virada, uma outra realização de sonhos, que é essa coisa mais graciosa, que são esses 5 livros, né? A Menina Girafa, que ela vai contar que tem tudo a ver com sonho e com viagem, né? É isso mesmo. E com coragem de viabilizar as coisas. Por quê? Ela tinha uma carreira estruturada, foi preparada para ser uma executiva estruturada, e de repente ela falou, gente, o que eu estou fazendo? Estou me sentindo tão mal, eu fico comprando coisa para encher vazio, porque não estou satisfeita com a minha vida. E ela deu uma reviravolta na vida dela. E uma das coisas foi a viagem, a outra foi o livro. Como é que foi a história do livro? Quer dizer, essa história já vem desde que você era menina? Isso, eu sou a redatora da família, sou a escritora da família, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre tive isso como um hobby. Os livros da Menina e a Girafa, essa história, essas personagens surgiram também relacionados com viagens. Eu sempre sonhei viajar. Só que, como eu te disse no outro programa, não sou rica, não tenho, né, berço de ouro, então sempre batalhei as minhas viagens. E o primeiro contato que eu tive com viagem internacional foi a minha irmã, Renata. Ela é mais velha? Ela é mais velha, ela mora na Austrália hoje, é uma aventureira também. E ela um dia me contou que ia fazer um mochilão pela Europa. E eu fiquei assim, louca de vontade de ir. Eu não tinha dinheiro mesmo, eu era estagiária na época. Eu falei, ai, Rei, que incrível. Já que eu não posso ir, leva essa minha girafinha. Eu tinha uma bonequinha de uma girafinha, que ela está nesta foto aqui. Depois a gente coloca lá no site, ela tá aqui, ó. Que gracinha. E eu dei a minha girafa pra Renata levar na viagem dela, e a Renata voltou com umas fotos, assim, e por criatividade dela, fotos da girafa numa gôndola em Veneza, foto da girafa olhando a Torre Eiffel. E aquilo eu achei tão engraçado, tão espirituoso, e aquilo despertou uma criatividade que eu tinha, e eu comecei a criar as histórias de uma girafa viajante. Foi a primeira, começaram a surgir trechos na minha cabeça, assim, nossa, imagina uma girafa viajante dentro do Louvre, com medo de derrubar as coisas. E as coisas começaram a surgir. Porque ainda eu falei assim, por que ela foi pensar na girafa, né? Quer dizer. E aí eu comecei a ver que tinham boas histórias para contar dessa girafa. 3 ou 4 anos depois, acho que foram 4 anos depois desse mochilão da Renata, não, acho que 6 anos depois do mochilão que a Renata fez, eu estava pronta para o meu, financeiramente, eu tinha conseguido, né, fui correndo com a minha carreira de estagiária assistente, analista, consegui juntar um dinheirinho, e fui fazer o meu mochilão solo. Eu tinha esse sonho de viajar sozinha, e não fui sozinha, eu levei a minha girafa. E aí a girafa foi... ela foi com a sua mãe, depois foi com ela você. foi comigo, né? Poxa, eu precisava levar ela. E aí, nessa viagem que eu tava sozinha, eu tava em algum lugar, eu sacava a minha girafa pra fazer uma foto dela. Eu falei, vou fazer a mesma coisa que a Renata, eu vou tirar as fotos dela. E aí eu fui percebendo, Leila, que em todos os lugares por onde eu passei, as pessoas gostavam daquela carinha daquela girafa e vinham falar comigo para saber por que tinha aquela moça sozinha tirando fotos daquela girafa nos lugares onde eu tava. E aí eu contava que ela era uma girafa viajante. Eu falava assim, ela é uma girafa viajante, ela viaja comigo. E aquilo despertava sorrisos nas pessoas. Em adultos, em crianças, em velhinhos, enfim. E aí eu falei, nossa, que apio que essa girafa tem, que coisa interessante. E aí eu voltei desse mochilão sozinha e esses versos foram ficando cada vez mais vivos na minha cabeça. E aí eu decidi escrever. E eu escrevi, na verdade, são 5 poesias, são textos rimados, focados em crianças e nessa coisa lúdica, e engavetei, né? Isso foi lá em 2014, mais ou menos. Engavetei, deixei lá, e tinha essa coisa de um dia eu vou lançar os meus livros. Outro sonho que estava ali. Estava ali. Quando em 2015, em junho de 2015, eu fui na sua palestra Bendita palestra! E deu aquele despertar na minha cabeça de que os sonhos precisam ser colocados em prática e que tem como a gente fazer isso.
eu comecei a organizar minha viagem de volta ao mundo e eu peguei, desengavetei isso e falei, ok, como é que eu, sem dinheiro, lanço esses livros, publico esses livros? Infelizmente, no Brasil, você é uma escritora, sabe como é difícil, né? Para os autores, como é difícil a gente conseguir apoio e a gente viver disso. E aí eu fui buscar essas alternativas e conhecia já o crowdfunding, né, o financiamento coletivo, porque já tinha apoiado alguns projetos e falei, putz, será que eu consigo bater a meta? E falei com um grande amigo meu, Rodrigo Franco, que é o ilustrador dos meus livros, conversei com ele e falei, você topa? O que eu preciso que você crie é o desenho das personagens, um logo, para eu lançar a campanha. Depois você faz o resto se a gente bater. A gente lançou a campanha em meados de outubro de 2015, batemos a meta. Uau. Em dezembro de 2015 batemos, conseguimos publicar os livros. Eu acho que o que mais a gente conseguiu fazer dar certo essa campanha é que eu tinha o sonho de 50% da primeira tiragem eu queria doar para ONGs de contadores de histórias. Para que essas histórias chegassem em crianças que estão, né, em hospitais, enfim, crianças carentes. E acho que isso as pessoas falaram, poxa, né, que legal, vamos apoiar esse projeto. E aí a gente conseguiu lançar em janeiro de 2016. Qual foi a tiragem do livro? São 200 unidades de cada, então foram 1.000 livros, sendo que 500 foram para doação. E os outros, boa parte foi entregue a quem apoiou, como uma contrapartida. E na sequência que a gente bateu a meta, surgiu a Editora 42, uma editora bem pequenininha, que quis entrar com a gente e apoiar o projeto. A gente ficou um ano com a editora, foi super legal, distribuiu nas livrarias. E aí, quando a gente finalizou esse 1 ano de contrato, a gente decidiu seguir carreira como autores independentes, eu e o Rodrigo. Então, hoje a gente vende no nosso e-commerce, vende direto. E o que vai acontecer é que em janeiro de 2019, a gente vai lançar uma peça de teatro. Tem um grupo de teatro que está montando a peça da Menina e a Girafa. Eles são incríveis. São 2 atrizes e um músico. Vai ser uma peça itinerante que pode ser apresentada na Avenida Paulista ou num grande teatro. Vai ficar lindo. Quando sair, eu vou te avisar. Gente, é muito maior do que o seu sonho. É muito maior. E aí, o que mais aconteceu, né? Depois que a gente lançou, surgiu uma produtora de animação que falou, Fernanda, a gente precisa inscrever o teu projeto na Ancine, né? Para conseguir uma verba de incentivo fiscal. Ainda não avancei com isso, mas provavelmente avanço com isso ano que vem, porque já imagino essas 2 aventureiras como uma animação para a TV. Acho que Mas tenho... está saindo novos livros, novas aventuras da girafa? Olha, Agora ela tinha que ir para onde? Que ir para a Rússia? Pois é. Ela pode ir para muitos lugares. Eu tenho alguns versos escritos desses outros países por onde eu passei na volta ao mundo, mas acho que estrategicamente, falando agora com a minha cabeça de marketing, eu preciso ainda trabalhar esses. Preciso fazer eles ficarem mais conhecidos. A peça de teatro fala desses 5 lugares, mas eu tenho alguma coisa já da Menina e a Girafa em Moscou, da Menina e a Girafa em Sydney, que eu fiz uma viagem para a Austrália esse ano com a minha irmã, que foi bem legal. E a Menina e a Girafa em Pequim. São 3 lugares que eu já tenho algumas coisas, mas acho que de repente para 2020, 2021 eu lançar mais essa leva. A gente vai lançar, né, toda a parte de figurino e cenário da peça de teatro vai ser financiamento coletivo também. A gente deve lançar no fim desse ano a campanha, uma campanha bem mais enxuta. Mas vai ser feita uma adaptação dos 5 livros para essa peça? Eles se tornam uma história só. Então, é que a Menina e a Girafa... Porque aqui são histórias independentes. Eles fizeram uma amarração, eles roteirizaram muito lindamente os meus livros e criaram uma história, uma colcha onde juntam todos esses 5 destinos. Então, existe um porquê delas terem ido viajar para esses 5 lugares. E é uma peça que dá uma mensagem muito bacana para as crianças. Porque esses livros, eles têm o fundamento de estimular as crianças a quererem conhecer o mundo. Porque falei de lugares que são um pouquinho fora do comum das crianças, a não ser Orlando, né, ou aqueles parques temáticos, que é uma coisa um pouco que as crianças querem mais. Só que são destinos que eu espero que as crianças queiram conhecer, queiram entender a história. Fala um pouco de cultura também, ensina algumas palavras nos idiomas, mas fala também de diferenças, Leila. Porque a girafa, ela é alta, ela é grande, ela é esquisita, né? Ela tem medo de quebrar as coisas, ela acha que tá todo mundo olhando para ela. Então, existe também aí um fundo, né? Um tempero para as pessoas respeitarem as diferenças.
A menina, ela é muito organizada, ela é Caxias, e Me a conta girafa é uma doida. coisa, por que essa sua paixão por criança, por escrita infantil, você poderia ter escrito para adultos, para adolescentes? Por que as crianças? Porque você estava me falando que assim, até essa sua vida de viajante, essas suas escolhas, te faz você a não ter filhos, ter optado por não ter filhos. E daí esse trabalho com crianças, essa sua ligação, você tem sobrinhos? Como é que é essa sua ligação com criança? Eu tenho sobrinhas, elas Como é são... que você se descobriu, né? Escrevendo para criança. Eu acho que é bem diferente. Eu escrevo, eu acho que escrever para as crianças É bem diferente. Eu tenho sobrinhas, elas são adolescentes, são lindas. Eu não tenho muitas crianças no meu dia a dia. Eu não sou mãe, não pretendo ser, não é um sonho que está na minha lista. Mas eu tenho uma veia muito criativa, Leila. E quando eu viajo, e as pessoas às vezes perguntam, quem é você? A menina ou a girafa? Eu falo, eu sou as duas. Eu sou as duas. Porque a menina é uma menina organizada, que monta roteiro, eu monto roteiro, eu me planejo e tal. E a girafa vê tudo de uma forma fantástica. E eu tenho muito esse hábito nas minhas viagens. Eu gosto de sentar numa praça e olhar. E aí eu fico olhando e pensando nas coisas fantásticas que podem estar acontecendo ali na vida das pessoas, a energia do lugar. E eu eu tenho uma veia piadista. Eu acho que escrever para criança e fazê-las rir é uma coisa que me atrai. E foi natural, Leila, eu não sei te explicar por que você descobriu de repente que você escreveu, porque que coisa engraçada, né? Eu descobri e os versos foram aparecendo rimados na minha cabeça sem intenção, eu não tinha intenção, né? E quando eu percebi, eu estava escrevendo rimado com uma linguagem acessível às crianças, eu falei, puxa vida, eu tenho aqui livros infantis. E antes de eu lançar, eu entreguei para uma amiga minha que é pedagoga, eu falei, dá uma olhada, faz sentido? Criança vai gostar, vai entender? Ela falou, puxa vida, faz muito sentido, pode lançar. E foi assim. E agora voltando para a Fernanda, né? Você já fez a viagem ao mundo, agora você colocou os seus livros que estão vai virar filme daqui a pouco, na verdade, está evoluindo, uma coisa super bacana. Sim. E daí você deve ter mais sonhos nessa lista. E o que você está fazendo hoje? Como é que você faz para... Porque eu acho que você é uma administradora de sonhos, né? Sou. Ah, que legal isso! Sou uma administradora ela tem um monte de sonhos. Ela vai administrando sonhos. E para administrar sonhos, ela tem que se capitalizar, né? Pelo jeito. Sim. E daí ela vai administrando isso. Isso. Hoje eu trabalho, de novo, como gerente de marketing numa empresa. E também a minha escolha do meu momento profissional tem tudo a ver com essa mudança, com essa virada de jogo. Quando eu voltei daquele meu ano sabático da viagem de volta ao mundo, já com os livros lançados, já com essa fontezinha de renda também, eu voltei muito certa de que carreira não era mais o meu grande foco. Então, as grandes empresas, as marcas glamourosas para a gente trabalhar, não, ia ser legal se eu trabalhasse lá, mas eu não tinha essa exigência, eu nem queria doar todo o meu sangue para uma empresa, como muitas dessas, né, nos exigem isso, botam as agulhas na nossa jugular e a gente vive ali dentro em função da empresa. E quando eu voltei e decidi procurar de novo no mundo corporativo para ter essa renda, para conseguir capitalizar os meus sonhos, eu recebi algumas propostas, participei de entrevistas, algumas para empresas parrudas, que iam de novo me proporcionar aquilo que aquela empresa antes da viagem me proporcionaria. E eu encontrei oportunidades profissionais em empresas menores, com uma equipe menor, com budget, um orçamento para administrar menor e, consequentemente, com mais vida. E aí eu falei, é isso. Eu gosto de trabalhar com marketing, eu sou uma boa profissional de marketing, eu faço grandes projetos, não tenho medo de trabalhar, mas eu não quero doar a minha vida. Então, eu precisava encontrar uma empresa onde eu pudesse trabalhar das 9 às 6, quase todo dia, e não das 9 às 9, né? Tem exceções? Tem dia que a gente precisa trabalhar um pouco a mais. Mas chega no final do dia, eu olho o meu checklist, eu falo, entreguei as coisas, né? Eu tenho uma equipe menor, uma equipe bacana, clima bacana da empresa. Então, hoje eu voltei a ser gerente de marketing. E eu acho que você tem uma coisa que eu estou sentindo nessa conversa, que você não tem medo de começar de novo, de sair, viajar, fechar a porta, fechar tudo, depois voltar e começar de novo, né? De jeito nenhum. Quer dizer, isso assim, acho que para mim foi uma grande virada, né? De você aprender que você podia sair de uma empresa, você podia fechar um apartamento, você podia fechar tudo aqui, ir viajar, voltar e começar de novo. É isso mesmo. Hoje eu tenho alguns amigos que falam que eu devia ser coaching de vida, porque eu ajudo alguns amigos a mudarem um pouco esse mindset, Leila. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um amigo que ele não está satisfeito na carreira dele aqui no Brasil, aqui em São Paulo, enfim, onde ele está. E um dia conversando com ele tem cidadania na Europa, num país na Europa,
E eu falei, por que você não vai pra lá? Aí ele, mas eu vou pra lá pra quê? Eu vou lavar prato? Aí eu falei, se lavar prato te der o dinheiro suficiente pra você ter uma vida bacana lá e realizar seus sonhos, why not? Porque você é formado nas faculdades. Por que isso? E ele falou, nossa, é verdade, né, Fê? Eu falei, se lavar prato te proporcionar a tua vida que você quer ter, qual é o problema de lavar prato? E acho que essa é a grande sacada, Leila. Se amanhã eu chegar na empresa e eles falarem, obrigado, não queremos mais o seu trabalho, eu vou para outra. E se marketing não me quiser mais daqui a um tempo, vou ser garçonete numa beira-mar, enfim, vou fazer artesanato, vou vender meus livros na porta das escolas. E eu acho que hoje, do que eu sinto na nossa conversa, é que ampliou um pouco o mundo, né? Quer dizer, se não deu o Brasil, tem outros lugares que pode dar, né? Quer dizer, você não tem, você tirou esse medo, que era uma fantasia e se tornou uma coisa real, né? Totalmente da palpável. possibilidade de você poder até ganhar dinheiro, porque hoje eu acho que mudou muito a nossa realidade. Antigamente você estudava para depois trabalhar, ganhar dinheiro, para depois usufruir. Hoje você tem que estudar sempre, trabalhar sempre, usufruir sempre. É isso mesmo. Você não pode assim, vou usufruir depois, né? Eu acho que mudou. O conceito hoje viveu aqui e agora da melhor maneira possível. E os sonhos. E hoje você falou muitas vezes de lista de sonhos, né? Fala um pouquinho, qual é o segredo dessa lista de sonhos? Você faz esse sonho há quanto tempo? Como é que você faz essa lista de sonhos? Tem o quê? O que você quer fazer antes de morrer? 10 coisas que você quer fazer antes de morrer? Como é que é essa lista de sonhos? Nos últimos 10 anos, eu falo, a minha frase está na lista da vida. É uma coisa que eu falo muito para as pessoas. Tudo que eu vejo que me interessa, um lugar, um restaurante que você foi, uma comida que você comeu, eu realmente tenho uma lista. Eu falo, nossa, que legal, experimentar carne de carneiro. Boto lá na lista. É uma lista factual, ela existe, onde eu vou colocando as coisas que vão me interessando no decorrer da minha vida. Pode ser um sonho que surgiu lá na adolescência, como ir para a China, ver o exército de terracota que eu vi num museu, e pode ser uma coisa de agora. Eu tenho um amigo que recentemente foi para a Grécia e passou o verão na Grécia, né? Então ele me falou de lugares espetaculares que todo mundo já conhece, ele me falou de uma ilha que tem um camping, que é numa praia maravilhosa. Eu falei, meu Deus, lista da vida. Coloquei na lista da vida e coloco lá. E aí eu vou priorizando. Eu tinha um sonho, esse eu realizei esse ano. Eu queria experimentar viver num trailer, num motorhome. E no Brasil é mais difícil, né? É perigoso, as estradas, enfim, não são tão boas. E eu tinha esse sonho, e a minha irmã mora na Austrália há 1 ano e pouco. E a Austrália é o principal país em campismo, Austrália e Estados Unidos. E aí eu tinha um dinheirinho desse 1 ano de trabalho nessa empresa que eu tô agora, eu ia tirar férias e tava com muita saudade da minha irmã, que é a minha grande amiga, a minha melhor amiga. Aí eu falei, bom, então eu vou pra aí, vou atravessar o mundo, que é longe pra caramba, gastar um dinheirão pra chegar lá, mas chegando aí, eu quero fazer uma viagem de motorhome, vamos fazer. E aí a gente se encontrou em Sydney, foi em fevereiro desse ano, alugamos uma camper van, que não é nem um motorhome, é mais barato, é menorzinho, e viajamos durante 17 dias, subindo a costa até Brisbane. Conhecemos umas 20 e poucas praias, acampamos em 8 delas. E vivemos lá no nosso motorhome. Entreguei lá em Brisbane, check na lista da vida. Agora eu tenho uma outra vontade, que é fazer a mesma coisa na Rota 66 nos Estados Unidos. Alugar um motorhome. Tá lá na sua lista da vida. Tá na lista da vida. Gente, eu acho que a lista da vida dá uma motivação e tanto, né? Muito. E você olha ela sempre. Olho ela sempre. Ou se não olho fisicamente, penso nela. Então, às vezes estou num dia frustrante no trabalho, um dia estressante, que dá aquela vontade de dar um chute e ir embora e falar, não, peraí, tem aquele sonho que eu preciso de X tempo de trabalho, juntar tanto dinheiro. Não, Fernanda, vamos lá. Respira, vamos que a vida é curta. É estar inteira nas coisas, né? Acho que essa inteireza, essa consciência de você usar toda a sua criança interior com toda a sua consciência de adulta, de uma mulher adulta, que sabe planejar e realizar, não é? É isso. Olha, você que tem assistido nosso programa e você quiser comprar o livro Virar o Jogo, aqui tem um monte de viagens que eu também fiz. Eu também tenho muitos sonhos e eu acho que a vida para mim, a definição da vida é materializar sonhos. Acho que a gente está aqui para materializar sonhos. Quem não tem sonho nem tem graça a viver, né? Para que vai viver? E hoje que a expectativa de vida está tão maior, você pode ver até 85, 90, 95, 100 anos. Gente, tem que ter sonho, né? E aqui eu conto um sonho, que eu tenho o sonho de conhecer a aurora boreal, e muito interessante, porque às vezes o sonho não acontece do jeito que você quer, mas acontece melhor do que você pensou.
Porque a vida é maravilhosa. Ela É demais. traz cada surpresa. Então, se você quiser comprar o Virar o Jogo, você entra no site www.leilanavarro.com.br e lá você comprando o livro, você vai ganhar um tabuleiro que vai te ensinar você a brincar com seus filhos adolescentes, com seus filhos pequenos. Como é que a gente faz pra gente virar o jogo? Porque sempre quando as coisas não acontecem do jeito que você quer, tem que acontecer melhor do que você pensou. E aí tá a grande chance da virada de jogo e de fazer como que ela faz, não é? Ela vai viajando, mas vai fazendo o caminho ao caminhar, né? É isso aí mesmo. é que tá a graça da vida. A graça da vida está no mistério, né? Porque se não tivesse tudo o que ia acontecer, pelo amor de Deus, vida que coisa chata seria. chata seria. Muito obrigado, valeu, até a próxima. E continue aqui com a gente no Virar o Jogo e Fernanda Trindade. Olha os livros dela, gente, nós vamos no teatro depois, eu vou te avisar. Quando for Isso ao teatro, aí. nós vamos avisar tudo aqui. Oba! Tchau.